Olá a todos, muito obrigado pelas vossas respostas, pelos vossos comentários, pelas vossas reflexões. Nota-se que a aula produziu os resultados esperados, que era convidar a todos para olhar para a Europa não apenas sobre uma perspectiva muito institucional, mas sobre uma perspectiva mais alargada, contemplando visões naturalmente distintas. Eu reuni as vossas questões e os vossos comentários em três grandes grupos e agora falarei um bocadinho sobre cada uma destes subtópicos. Um dos elementos que referiram como importante para a questão do sentimento europeu é a questão da interação. Na verdade, nós quando olhamos para selvas tropicais e encontramos lá tribos meio perdidas, questionamos-nos como é que a evolução da espécie humana ocorreu em formas e modalidades tão distintas, que podemos chegar ao século XXI ainda com populações vivendo com ritmos tribais. Isso não tem nada em desfavor, são provavelmente muito mais felizes do que nós somos. Mas a questão é esta: isto acontece porque o desenvolvimento está ligado à interação. Os povos ou as tribos que não comunicaram com ninguém, que se mantiveram isoladas do resto do mundo, nunca evoluíram, porque não tiveram a oportunidade de trocar conhecimento com outras tribos, com outros povos, com outras civilizações. E quanto mais essa troca se realiza, mais depressa o conhecimento circula e mais depressa os aspectos de desenvolvimento económico e social vêm ao de cima. Ora, a questão da interação na Europa é favorecida por aquele aspecto da natureza geográfica que eu procurei demonstrar, de que a Europa é realmente muito particular, com a sua costa muito extensa e cheio de mares interiores navegáveis. E, portanto, os europeus, não obstante no seu início possam ter desenvolvido um conjunto de particularidades favorecidos sobretudo pela orografia a sul, a verdade é que depois encontraram na navegabilidade dos seus mares interiores a solução para se porem em contacto uns com os outros. E esta facilidade de comunicação e de contacto está, do meu ponto de vista, intimamente ligada ao progresso e ao desenvolvimento que ocorreu na Europa. A segunda questão que se coloca aqui tem a ver com a questão do sentimento de pertença, porque a pergunta que era colocada era basicamente esta: afinal, o que é que, no meio de tanta diversidade, o que é que une os europeus? Nós, quando estamos na Europa, não sentimos isto. E há uma história interessante de uma pessoa que vive em São Miguel e que nos Açores, e que, enfim, sente-se de São Miguel, não é? Mas ele sente-se muito mais de São Miguel quando vai à Ilha Terceira. Ele, quando chega a Lisboa, ele sente-se açoriano, e quando vai para Madrid, sente-se português, e quando vai para o Japão sente-se europeu. Isto é, nós desenvolvemos intimamente a vontade de pertencer e de nos identificarmos com um grupo. E, portanto, não obstante nós, como europeus, às vezes tenhamos dificuldade em encontrar os tais valores que nos unem, basta sair da Europa e ir para os Estados Unidos da América, ou para o Japão, ou para a China,
para, de alguma maneira, termos saudades da nossa Europa. Isto é, não sendo fácil de definir, a verdade é que quando estamos em contacto com civilizações diferentes, logo sentimos aquele apego à nossa civilização de origem. O processo de construção de uma identidade é um processo muito longo, dura muitas gerações. E esse processo, na história da Europa, teve tempo para se afirmar, porque a Europa começou muito cedo as interações, essas interações puseram os vários povos europeus em contacto uns com os outros, e como a história europeu, da Europa é extraordinariamente antiga do ponto de vista das interações, houve tempo para se criar esta identidade europeia. Portanto, a criação de uma identidade de grupo é uma coisa que demora sempre muito tempo para que sejamos capazes de encontrar os motivos, os valores, as culturas das quais nos sentimos mais próximos e com os quais nos identificamos. Finalmente, a questão da união, de uma união mais formal, como é o caso da União Europeia. Como eu tive a oportunidade de procurar mostrar ao longo da sessão, a unificação da Europa sempre foi vista ao longo da história europeia sob o ponto de vista imperial, isto é, como uma manobra de força aplicada por um Estado conjunturalmente poderoso sobre os seus vizinhos. E, portanto, construir a Europa, mas construindo uma Europa com base numa visão imperial, em que um Estado, um conjunto de Estados, detém um poder e o impõe depois aos outros Estados. Ora, o discurso de Schuman, em 1950 e qualquer coisa, 52 parece-me, é a primeira tentativa para criar uma ideia de Europa sem que necessariamente haja uma ideia imperial por trás disso. E, portanto, é de muito valor termos demorado séculos e séculos e séculos, mas termos conseguido chegar a um momento em que achamos que a Europa se pode também construir com base numa associação voluntária de Estados. E a verdade é que a União Europeia, até ao recente insucesso do Brexit, foi criando uma dinâmica de adesão muito forte e um conjunto muito alargado de países foi aderindo à União Europeia por se identificar com os seus valores necessariamente. Fica uma questão por resolver, é que, não obstante esta adesão tenha sido voluntária por parte dos Estados, ela continuou a ser uma questão de uma ideia das elites. Isto é, muitos casos houve em que as elites que detinham o controle político dos vários países fizeram a adesão formal dos países à União Europeia, sob o nome que tinha em cada uma das suas fases, mas nem todos fizeram referendos junto da sua população para que fosse legitimada pelo voto popular esta decisão. Portanto, a União Europeia é um passo muito grande, mas não é ainda, do meu ponto de vista, uma união de povos, mas uma ideia ainda muito nascente na cabeça das elites europeias. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção e tornamos-nos a encontrar agora na próxima terça-feira, dia 12.
Muito obrigado, uma boa semana a todos.